Esse vídeo eu não pretendo fazer muita edição. Sei lá, eu só queria falar um pouco sobre gratidão, sobre provisão de Deus. Não pretendo colocar muita edição no vídeo. Quero que esse vídeo também seja um vídeo não muito longo, mas que seja o suficiente para que eu possa falar o que eu quero. Mas eu tô dando uma caminhada por aqui. Próximo ano eu pretendo começar a correr. Não sei com que força, mas eu pretendo começar a correr, praticar esporte e tal. Eu quero ser mais saudável, porque eu acho que a vida não é só sobre bens materiais. À medida que você vai ficando velho, você vai percebendo que... Vai parecer que eu sou muito velho falando isso, mas à medida que você vai ficando velho, de verdade, o que importa é ter saúde. Eu tenho avós e convivo com algumas pessoas mais velhas e sei que já vi, na verdade, já vi muitos casos de pessoas que têm carro, que têm moto, enfim, que tem bens materiais que todo mundo quer ter, mas não tem saúde. E por não ter saúde, eu acho que não foi uma boa escolha gravar aqui, né? Mas enfim, eu também tô ofegante porque faz hora que eu tô andando. Mas por não ter saúde, elas não desfrutam da vida delas, não desfrutam o melhor que a vida delas poderiam oferecer. Seja porque os ossos delas estão fracos, seja porque ela não cuidou da saúde, está com diabetes, colesterol, enfim. Vários problemas de saúde. E aquele negócio, quanto mais cedo você se cuida, quanto mais cedo você se previne, você vai envelhecer melhor, você vai envelhecer mais saudável. E você vai viver mais e melhor. Porque tem pessoas idosos que vivem muito, mas tem uma vida tão triste, porque a saúde, enfim, não tá das melhores. Gravar esse vídeo também é um desafio, porque eu quero superar a minha vergonha de falar sozinho, falar em público. Não é falar em público, mas é a vergonha de se gravar, né? Porque conforme eu tô falando aqui com vocês, tem pessoas passando e com certeza me julgando, e eu pretendo vencer isso. Bom, o ponto principal que eu queria falar foi, na verdade, eu tava anteontem, alguns dias atrás, tava lá em casa e tava sentado no sofá assistindo na televisão e fui pegar um copo de água na minha geladeira e simplesmente comecei a beber. Aquela mulher daquele carro ali, ó, passou me julgando, passou olhando. Vocês não estão entendendo a vergonha que eu tô. Mas enfim, eu tava lá em casa e peguei esse copo de água na geladeira e tal, e comecei a refletir. Eu fiquei, caraca, minha casa tá tão luxuosa. Mas não é nem porque... Nossa, que flores legais. Mas não é nem porque as coisas lá na minha casa são luxuosas, mas é porque... Ai, que medo! Mas é porque eu parei pra refletir as coisas que eu e minha família conquistamos até dado momento, até agora. No começo desse ano, por exemplo, eu não tinha televisão. A gente tinha acabado de comprar esse sofá. O meu guarda-roupa era de madeira e era uma madeira que já estava velha, porque nós já tínhamos ele há muito tempo. E é o guarda-roupa do meu quarto e do meu irmão. Dividimos o mesmo quarto. E o guarda-roupa despencou, quebrou por inteiro. O guarda-roupa quebrou todo. E eu tive que colocar todas as minhas roupas e as roupas do meu irmão dentro de caixas,
porque o nosso guarda-roupa tinha quebrado. E nossa situação financeira no começo do ano não estava muito das melhores. Mas com o decorrer do tempo, o Senhor proveu um novo guarda-roupa. Não sei se eu tenho as imagens aí pra vocês. O antigo guarda-roupa, sei lá. Mas tô com um guarda-roupa novo. Não sei com que dinheiro, qual foi o milagre que o Senhor fez. Na verdade eu sei. Mas eu sei que Deus é bom e o Senhor proveu um guarda-roupa novo pra mim e pro meu irmão. Essa geladeira que eu estou falando, na verdade essa geladeira foi uma geladeira que foi outro milagre também, porque a nossa geladeira tinha quebrado a porta do congelador, tinha quebrado aquela partezinha de pegar as verduras lá embaixo. E essa geladeira era pequena, era uma geladeira muito antiga. E ela era pequena e a gente nunca conseguia colocar tudo certo, enfim. A gente não tinha uma vida muito confortável, posso dizer. Mas com muito esforço, a gente conseguiu juntar recursos para poder comprar essa geladeira nova e tal. A gente foi atrás, só que o dinheiro também não era suficiente. Era um valor que a gente não tinha condição de colocar, mesmo com o dinheiro que a gente juntou e tal. Mas a gente orou a Deus e pediu mais uma provisão. E mais uma vez o Senhor nos proveu e nos deu uma geladeira nova. A televisão, nós não tínhamos televisão. A nossa televisão era daquelas de tubo. Tá muito estourado. Era daquelas de televisão de tubo. E toda vez que alguém queria assistir filme e tal, bora assistir filme na casa do fulano. E eu sempre dizia que não dava certo. E eu tinha até vergonha de dizer isso, porque eu não tinha uma televisão. E o Senhor proveu uma televisão. Eu ganhei uma televisão, não paguei nada por isso. E o foco principal desse vídeo, como eu falei no começo, os bens materiais não valem nada. Mas o foco principal não é os bens materiais que eu tenho hoje e o conforto que eu tenho hoje. Mas na verdade é sobre a provisão de Deus na minha vida. Porque Deus um dia me prometeu que Ele não me deixaria passar. Ele não me deixaria passar. Cara, eu tô com tanta vergonha, vocês não estão entendendo. Tenho que enfrentar esse medo de verdade. Que Ele não me deixaria passar por nenhum sufoco, porque tudo que eu precisasse na minha vida, todo tipo de necessidade que eu passasse, o Senhor iria prover para mim. O Senhor não me deixaria passar por muito tempo por situações difíceis, porque Ele estaria provendo. Ele me falou que seria o grande Jeová Jireh na minha vida. Então, todas as vezes que eu passo por um momento assim, eu volto a crer em quem Deus é na minha vida. E o Senhor sempre me proporciona coisas maravilhosas. Eu sei que eu sempre estou recebendo da bênção de Deus, eu e minha família, porque o Senhor nos prometeu e o Senhor é conosco e é provendo. Não é sobre os bens materiais, mas é sobre a provisão de Deus na nossa vida. A provisão de Deus, o sustento de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus para a nossa vida. Só Deus mesmo, só Deus. E nesse vídeo eu queria demonstrar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Sem Ele, eu não estaria aqui. Sem Ele, minha família não estaria aqui. Ele é o motivo que nos faz caminhar, nos faz enxergar, nos faz viver, nos faz respirar. Ele nos faz andar. Em meio à tempestade, em meio à turbulência, em meio às necessidades. Por mais que básicas, o Senhor Ele provê cada mínimo detalhe que nós não entendemos. Mas Ele provê em nossas vidas. Ele não nos deixa faltar nada. E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. 2025 não foi fácil.
mas Deus foi conosco. Amém. Ah, que vergonha.